Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outro horário. Vamos aguardar o pessoal chegar, nosso convidado também. Oh, nosso convidado chegou, pontualíssimo. Boa noite para quem já está chegando por aí. This life is a Boa noite. Estou ouvindo um mantra aqui que eu amo de paixão, que é ele tem uma partezinha do mantra, mas eles fizeram uma música muito bonita em cima que se chama Remember. É a coisa mais linda, sabe? Aquela música que te leva assim, eu viajo. Ai, eu viajo mesmo. Depois eu te passo o link. Sim, agradeço. Então, o pessoal está começando a chegar. Sim. A gente vamos mandar os aviãozinhos pro pessoal. Eu vou mandar aqui uns. Que às vezes o pessoal tá Tem como ocupado aí, eu também transmitir lá pelo meu, Dio? É. Pronto. Tem sim. Você vai aí no aviãozinho. Tá vendo que tem um aviãozinho do lado? Tô. Pronto. Aí você só... Ó, Buca! Que honra! Ô, rapaz! Seja muito bem-vindo, meu querido. Buca Dantas. Conseguiu? É nesse aviãozinho que tem lá embaixo. Eu tô mandando para o pessoal, que aparece uma lista, né? Sim. E aí eu sempre mando pro pessoal, porque às vezes tem um amigo meu que ele sempre pede, Dilma, por favor, manda, manda o aviãozinho. Eu digo, tá, deixa que eu mando. Sim. Tô com a metade da cabeça aqui. Aqui. Mandei já para um monte de gente. Pronto, então vamos lá. Buca Dantas. Que bom, Buca, que você tá por Nosso aqui. cineasta aí. Pois é, rapaz. Eu lembro, teve um filme que foi gravado por aí. Que era a história daquele escravo. Avião das Queimadas, o poeta da liberdade. Isso, justamente. Muito bem, foi aquele mesmo. Ai, eu amei aquele movimento todo na cidade, foi muito legal. Meu irmão participou daquele filme. Então, vamos lá, vamos começando, o pessoal vai entrando e a gente vai prosseguindo. Primeiro de tudo, seja super bem-vindo. É uma honra para mim ter você aqui. Gente, eu fiz uma live com esse mocinho, foi semana passada, não foi, Alessandro? Foi semana passada. E aí, quem quiser, vai lá no canal dele, aproveita e se inscreve já, e segue. Tem muita coisa interessante, muito aprendizado. Então, fiquem à vontade para seguir, tá? E aí, lá, vocês vão encontrar um material, assim, bem interessante sobre reiki, né, Alessandro? Sobre outras coisas também que você sempre está trazendo aí, questão de energia e tudo mais. Eu queria pedir para você que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, fique à vontade, a casa é sua. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que a honra é minha de poder participar aqui com vocês, essa pessoa maravilhosa que tem desenvolvido um trabalho fantástico na área holística. É um prazer esse diálogo, essa troca, né, de conhecimentos e de aprendizado
para mim é um grande aprendizado. Né? Fico muito feliz de poder estar aqui hoje com você para a gente falar de coisas que de fato a gente gosta, que a gente ama fazer, né? Uhum. Eu sou apresentando, né? Acho estranho me apresentar. Eu sou Faz parte. Alessandro, né? Alessandro Nóbrega, eu moro em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Sou funcionário público, trabalho hoje no IFRN, fui professor durante 23 anos da minha vida. A minha formação é na área de humanas, eu sou graduado em letras, atualmente sou doutorando na área de educação, tenho formação em psicanálise e tenho uma paixão, assim, uma coisa que me puxa muito, que são as terapias integrativas, né? E aqui fala assim mais alto dentro de mim, de fato é o Reiki, porque vai além para mim Uhum. de uma terapia, mas também uma filosofia de vida, né? O Reiki, eu sou mestre em Reiki Usui, o Reiki tradicional, já tem aí mais de 10 anos, quase 10 anos, mais de 10 anos, aproximadamente 10 anos, né, que eu estou diretamente envolvido com o Reiki, né? Ah, também tenho, juntamente com o Reiki, tenho outras atividades, como a cristaloterapia, Uhum. pêndulo, mais a questão das energias, né, as terapias das energias. E são coisas assim que realmente eu sou fascinado, né? É isso. Eu acho que é um pouco de mim, é Basicamente isso. é isso, né? Basicamente. Então, pois é. Ó, pessoal, vocês fiquem à vontade para mandarem perguntas, tá? A gente está aqui à disposição. Se quiserem fazer comentários também, colocar ideia de vocês sobre o que a gente vai conversar hoje à noite. Então, fiquem à vontade, tá? Aqui e não tem isso, não tem essa nada, porque a casa é de todo mundo. Então, a gente colocou um tema que, assim, tem muito a ver com a forma, com essa filosofia de vida minha e com do Alessandro também. Essa questão de você servir, de você levar a vida de uma forma muito mais abrangente, digamos assim, não só naquela coisa de ter trabalho, família, né, e tudo mais, não. A gente levou isso um pouquinho mais além. Então, estamos sempre à disposição. Eu tenho certeza que o Alessandro também é assim, para auxiliar, para tirar dúvidas, para auxiliar com as técnicas também, trazendo nossas experiências de vida aqui para ajudar. Essa é a Uhum. intenção primeira, né? Então, assim, Alessandro, eu estava vendo que você também é, se chama método MEV, você é idealizador. Fala um pouquinho para a gente sobre esse método. Exato. É algo que eu estou construindo, né? Onde eu, nos meus atendimentos, né? Como eu não trato apenas com o Reiki, eu trago essas outras terapias também. Então, a partir das experiências que eu estou tendo, eu estou incluindo elas, né, nessas minhas sessões. Tem me dado assim, Uhum. respostas afirmativas, né, da eficiência disso nas questões em que eu tenho trabalhado, né? Então sempre Sim. mais voltado aí para essa forma da vibração, né, da energia, de como ela vibra, porque Uhum. é na vibração dessas energias que a gente busca, né, equilibrar, né, o o que que não está vibrando de forma harmônica. Uhum. Como você sabe, tudo vibra em torno da gente, né? Nós estamos vibrando, Sim. né? Então é preciso encontrar essa vibração de forma harmônica. Eu hoje pensando assim sobre a nossa conversa hoje, me veio uma imagem de como uma orquestra, né? Tudo está interligado. Você tem uma orquestra, Perfeito. todos os instrumentos tocam numa mesma melodia, numa mesma Uhum. ressonância, né? E é assim que a gente precisa para ter harmonia no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, nos nossos corpos sutis.
no ambiente em que nós nos encontramos. E, às vezes, um instrumento pode dar uma nota diferente ou tocar uma melodia diferente. E a gente, quem está ouvindo já percebe porque incomoda o ouvido, né? A mesma sim. coisa é conosco próprio, né? Quando algo não está harmonizado, há esse desequilíbrio, né? Começa a incomodar. Começa mesmo, às vezes, nos corpos mais sutis, vai reverberando aí para a nossa mente, depois para o nosso corpo, né? E Uhum. esse método que eu tenho utilizado é exatamente para tentar, não é nada de novo, mas é a técnica de tentar equilibrar, tá? Essa harmonia novamente naquilo que desequilibra, que nos traz, às vezes, problemas de saúde ou algum outro problema em todos os nossos campos da nossa vida, né? Então, o objetivo é exatamente esse, que começa, muitas vezes, numa sessão, numa conversa que a gente tem, a princípio, com a pessoa, né? Vamos medir o campo energético dela com o pêndulo ou com o dual rod, né? Aí a gente percebe que determinados chakras estão em desequilíbrio. Que desequilíbrio é aquele, né? O que está levando aquele desequilíbrio? E há todo um processo de busca para encontrar o melhor caminho para a gente reharmonizar esse chakra e, claro, realinhar com os outros, né? E aí Uhum. parte do processo também para os cristais, que tipo de cristal Sim. eu posso utilizar naquela situação, como é que a gente pode fazer uma limpeza energética, fazer um realinhamento, e depois sim Uhum. entra o reiki também, né, como dentro Sim. desse processo de energia. E claro que isso também não é só para as pessoas que eu estou atendendo, às vezes é um ambiente, né, é um objeto, é algo que a gente percebe que há uma desarmonia, algo que ali Claro. não é positivo, né, para o espaço que a gente está Uhum. ou que as pessoas estão. Como é que a gente pode equilibrar isso? Então, o método E- é, tem esse propósito, né, Uhum. de estar sempre conectado com essa vibração. O que está acontecendo e desequilíbrio? O que eu posso fazer para realinhar, reequilibrar, né? Para fazer esses Uhum. instrumentos todos tocarem de forma uníssona e harmoniosa. É interessante. O Buca colocou algum comentário aqui. Interessante, Alessandro, falar em instrumento. Agora à tarde eu gravei uma experiência de um casal que aplica passes com auxílio de instrumentos. Sim, pois é interessante isso. Sound Mas sabe, healing, né? tu estava falando aí, eu estava lembrando aqui, né? Vem umas ideias assim. Hoje tem um eclipse solar muito, foi às 5h28, se eu não me engano, foi o pique, né? Foi o pico dessa. Fugiu a palavra agora. Esse Desse fenômeno. eclipse. Desse eclipse, sim. E aí, as energias agora são justamente dessa coisa da renovação, de você deixar Sim. o velho para trás, né? De você pegar esse passado, o passado como referência somente, né? De ir lá só ver o que é que tem de aprendizado de volta. O Buca Sim. colocou aqui, estão morando aqui na Vila. Estão morando aqui na Vila Feliz. Creio que seria o caso de te apresentar eles numa próxima vinda sua, porque sei que a Alessandra está se firmando com uma grande pesquisadora dessa área. Eita, pois é, tá aí o convite. Então, a, Quero conhecer, a, sim, viu? Quero conhecer. Me a interessa Tati colocou bastante. algum. A Lia, oi Lia, Liazinha, foi o meu anjo protetor quando eu estava na Itália. Foi quem, sabe aquela amiga, assim, aquela pessoa que aparece na tua vida para te pegar pela mão e dizer assim, vamos,
dá tudo certo, eu tô Que bom. aqui, pode Uhum. confiar. Seja bem-vinda, minha linda, minha rainha linda. Os anjos Então, que aparecem Alessandro, na nossa vida. essa daí é um anjo na minha vida, pode ter certeza disso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação a essa questão, por exemplo, que você estava falando aí da harmonização de chakras e tudo mais. Sim. Pessoal, a gente tem uma coisa, uma tecla que eu sempre gosto de bater, que é o seguinte. Eu lembro, eu mesma, tá? Tudo que eu falo aqui geralmente eu experienciei comigo também. Eu Uhum. lembro que quando eu comecei a frequentar o centro espírita, eu criei uma certa dependência. Então, eu sempre que não estava bem, aí lá no centro espírita eu tomava um passe e ia para casa, né? Daquela coisa assim. Uhum. Então, assim, o ponto que eu estou querendo colocar é: comecem também a entender que nós, terapeutas, ajudamos vocês a se equilibrarem, a, né, trazerem esse equilíbrio e tudo mais. Mas o exercício de casa é de vocês. Tá? O exercício de casa é nosso, somos nós que temos que assumir nossa responsabilidade. Então, assim, quando é o que eu sempre digo, não está conseguindo sozinho, porque realmente não é fácil. A gente vive num mundo, a gente sabe que não é fácil, que tem muitas dificuldades, que tem muitos desafios, só que assim, começa a criar essa maturidade, sabe? Eu chamo de maturidade emocional, maturidade energética. E quando tu falou, por exemplo, desses objetos, né, e tudo, na conscienciologia, eles usam um termo que é bastante estudado, assim, por eles, se chama é, bagulho energético, tá? Então, aproveitando esse gancho aí que tu colocou, pessoal, sim, os objetos que temos em casa, eles ficam impregnados das nossas energias, das energias de quem chega na nossa casa, o ambiente de trabalho também. Então, é observar o que você. Existem colecionadores, por exemplo, nada contra, tá? Cada um faz o que quer, mas assim, colecionar bebida alcoólica, colecionar armas, colecionar. Existem várias coisas, e também o apego infundado a determinados objetos que pertenceram a pessoas que já não estão mais aqui nesse plano. Então é todo um cuidado, sabe? Tem que observar tudo isso. Então, quando a gente fala de bagulho energético, são esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de objetos que deixam o ambiente pesado. Você pode observar, quando você entra em determinados ambientes, tinha um templo de meditação que eu frequentava lá em Frankfurt, dos Sikhs, era cheio de arma na entrada. Aquilo me causou um certo impacto, sabe? Entrando logo de cara com a espada do tamanho do mundo. Eu digo, peraí, eu não me senti à vontade, não me senti bem lá. Mas cada um, né? Cada um tem aí É, suas exato. coisas. Eu vejo sempre, o terapeuta ele não cura, ele é um instrumento, né? Ele está ali para te pegar pela mão, guiar por um caminho que você vai fazendo o seu autoconhecimento também. É uma caminhada, quando você busca essa forma de se autocurar, né? Porque é uma autocura também, né? Então é preciso que a pessoa também busque é, veja o seu caminho, como é que ela está trilhando, como é que ela está caminhando, né? Então eu vejo muito a função do terapeuta holístico, das pessoas que trabalham com essas formas de ajuda ao outro, né? Como uma pessoa que pega na mão e diz, olha, tem esse caminho aqui, a Sim, gente pode seguir por aqui, sim. né? E aí a gente caminha junto por um tempo, aí depois o outro Uhum, já aprende como é que pode ir e segue em frente, né? É, é, é interessante essa coisa das energias, né? Um dia como esse, que a gente tem esse eclipse, né? Então tem todo uhum, uma vibração energética aí, sim, como é que a gente sim. está recebendo isso, né? Os novos Uhum, portais que estão se abrindo, sim. que benefícios a gente pode ter em relação a isso, a gente precisa ter
descobrir essa sensibilidade, ter uma visão, uma visão que possa captar essas coisas de uma forma positiva para a gente, né? No nosso cotidiano. Como você bem falou, os objetos, as coisas, né? Uma roupa nova que você compra, estava lá na loja, outras pessoas chegaram, experimentaram também, né? Chega em casa, às vezes a gente só guarda, a gente tem como a gente proteger aquilo ali, Sim, tem como a gente fazer a limpeza energética daquela roupa também, do claro. lugar onde a gente vive, a casa que a gente mora, né? Tudo isso Uhum. tem uma vibração que a gente vai percebendo nas pessoas que se aproximam, né? É muito comum, às vezes, a gente dizer assim, nossa, eu estava tão bem, alguém chegou, mas quando saiu, eu fiquei tão para baixo, né? Foi isso, né? Teve, Então é preciso, pode terminar, sim. pode concluir, desculpa. Então, Não, pode falar. a gente vai descobrindo essas questões, né? Tendo essa sensibilidade e aprendendo também como proteger-se disso Uhum. para que a gente não seja afetado. Pelo contrário, a gente Sim. possa receber como algo positivo, como um dia como esse de hoje, que tem toda uma vibração energética muito forte, né? Uhum. Os portais aí que a gente estão se abrindo, a gente perceber como é que isso vai impactar na nossa vida. Mas sabe que tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tu falou essa coisa da roupa e tudo, eu lembrei de uma vez que eu fui. Tem esses lugares, eu não sei aqui no Brasil também tem, claro, mas assim, quando eu fui, eu estava na Itália. Aí eu fui com meu namorado, a gente foi numa second hand, né? E aí coisas, objetos de tudo que era jeito, objetos de casa, roupas de segunda mão, tudo lá para meu namorado estava procurando, não sei o que era que ele não estava conseguindo encontrar, e a gente foi nessa loja. Não deu outra, só entrei. Nessa época eu ainda estava assim, estava naquele momento, né, de transição, estava vendo tudo isso, estudando e tudo mais, mas ainda não tinha aquela, ainda não estava me percebendo tão bem ainda. Não deu outra. Dor de cabeça, mas eu não aguentava ficar de olho aberto, de tanta dor. E aí ele olhou para mim e disse, tu tá passando mal? Eu passei mal, gente, eu fiquei pálida, eu comecei a suar frio. Então, assim, e era tudo a questão do ambiente. Aí você diz, como é que você sabe que era isso? Porque eu saí e quando eu saí já comecei a ficar melhor. Então, assim, observem essa coisa que o Alessandro colocou muito bem aqui, da autoobservação. Existe algo que nós chamamos de mapeamento das sinaléticas. O que significa isso? Não é um nome estranho. Oi, Daniel. O que é que acontece? Esse mapeamento que nós fazemos são um mapeamento do que sentimos no nosso corpo físico, porque muitas vezes vem no corpo físico. Então, fui em tal lugar, comecei a sentir uma dor de cabeça estranha, que era só numa parte da cabeça. E aí, aí você vai lá e anota a data, o dia e o que foi que você fez naquele, né, no horário que você percebeu a dor. Depois, se for uma dessas sinaléticas parapsíquicas que nós chamamos, o que é que vai acontecer? Um outro momento, você vai sentir a mesma dorzinha. Aí você, opa, peraí, vai no médico, descarta a possibilidade de ser algo físico. Descartou essa possibilidade, vai lá e anota. Senti a mesma dor, fui em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso. Por quê? O que é que acontece? Com o tempo, você vai ver que você já vai ficar sobre aviso. Quando acontecer aquilo ali, você já liga já liga o termômetrozinho do, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Vamos observar. O Alessandro, eu, como, por exemplo, nós trabalhamos com nossas energias para auxiliar outras pessoas. Tem a questão parapsíquica também. Eu, no meu caso, muitas vezes eu faço um socorro também para consciências que já não estão mais nesse plano, tá? Então, o que é que acontece? Quando chega, o Valdo Vieira chamava de boi na linha. Quando tinha boi na linha, eu quero que acontece. Quando tinha boi na linha, me vem, sempre que acontece isso, quando chega alguma consciência adoecida, próxima, eu sinto uma dor na têmpora.
e é na têmpora esquerda, sempre. É só essa dorzinha, é uma pontada, pronto. Então ali eu já sei que chegou alguém, ou sinto um arrepio, mas geralmente quando é em desequilíbrio eu sinto essa pontada. Então, às vezes eu estou cuidando, estou atendendo alguém e mesmo sendo online, pessoal, o que é que acontece? Essas consciências que acompanham esse cliente vêm até mim, entende? Se for algo nesse sentido, a consciência vem para cima de mim na hora. Sim. E aí a gente tem que estar, como terapeuta, a gente tem que estar alerta. Por quê? Porque senão vem para cima da gente e aí a gente é bombardeado e fica por isso mesmo. E aí quem vai adoecer somos nós e nós que vamos precisar de terapeuta. Tu já teve assim alguma experiência, Alessandro, em relação a essa questão de sinais do teu corpo, alguns sinais que tu... Sim, sim. É, quando eu iniciei, né, a gente fica muito empolgado, né? E às vezes não toma os devidos cuidados pela falta de experiência, né? Uhum, O reiki, ele me trouxe uma potencialização de determinadas coisas que eu já percebia, mas não sabia como desenvolvê-las. E a, assim, o trabalho com os chakras, né? O desbloqueio deles, essa coisa da Kundalini, né? uhum, E, e a percepção foi assim, foi ampliando, a minha compreensão foi ampliando, essa coisa do terceiro olho, o desenvolvimento do terceiro olho vai nos dando essa condição, assim, né? Mas teve momentos assim que foram marcantes para mim. Num determinado momento, eu visitei alguém que passava por uma situação de depressão profunda, porque tinha perdido entes queridos e não tinha conseguido superar aquilo uhum, ali, né? Já tinha ido a vários profissionais e não tinha conseguido se recuperar. E numa dessas, uma visita que eu fui juntamente com os familiares meus, eu não conhecia a pessoa. Eu fui acompanhando os familiares que conhecia numa cidade distante daqui. Quando eu fui entrando na casa, era uma senhora já bem de idade, hoje já até falecida. A depressão dela ela só conseguia ficar do quarto para a sala. uhum. Né? E quando eu entrei na casa, eu comecei a sentir uma dor aguda no plexo, assim como que algo perfurando, assim, entrando, Sim, né? Então eu percebi que eu estava absorvendo aquela tristeza, assimilando né? alguma coisa, sim. Uhum, Assimilando aquilo ali, e eu já coloquei a mão sobre o plexo, né? Comecei a aplicar o reiki, porque o reiki, a a partir do segundo nível, você, além de aplicar em você, você também aplica no lugar, né? uhum, Pode aplicar até nas pessoas, contanto que tenham consentimento também, mesmo que sim. seja pelo menos do seu eu superior. Você tem que pedir. Então ali eu comecei a me proteger e colocar também um pouco da energia ali naquele lugar. No E aquilo ambiente. foi Ai, que bom. diminuindo, né? Foi diminuindo. E eu fiquei mais feliz ainda, porque ao final da visita, quando a gente vai saindo, ela veio até a área da casa dela, até o portão. Coisa que fazia Uau. anos Rápido que ela não assim. vinha. Uhum. É, É rápido a coisa. e a filha dela pontuou, né? Olha, a Sim. primeira vez depois de anos que ela vem aqui. E ela tem Sim. uma das pessoas que foi com a gente, fazia muito tempo que elas não se viam, elas eram muito amigas, também isso deve ter contribuído para que ela tivesse um ânimo, né? Isso foi uma das experiências que eu tive. E tantas outras, às vezes, a gente percebe no nosso atendimento, né? A gente percebe determinadas coisas que estão para além das questões físicas, né? Uhum. Sim. Quando a gente fala da questão energética, é isso, né? Nós não estamos falando aqui de religião, mas de espiritualidade. Uhum. Porque É. o reiki, por exemplo, ele não tem
conexão com a questão da religiosidade. Religioso. Aí, Ei, a espiritualidade mas é tu tá diferente. falando aí, eu tô lembrando aqui, sabe de quê? Gente, sabe o que é o mais interessante? É que quando a gente começa assim a ter essa maturidade, né, energética, sentir essas coisas e tudo mais, a gente tem que, determinados lugares você chega que você tem que ficar com cara de paisagem. Tipo assim, tá tudo ok, eu tô lá com a dor no plexo solar, tô sentindo essa dor, mas tá tudo jóia, sabe? Tá tudo bem. Então, assim, chega daquela coisa de ter que saltar, ter que pular, ter que, né, fogos de artifício, eu estou sentindo tal coisa. Não, não precisa. Você Não, simplesmente percebe aquilo ali, trabalha as energias caladinho, sabe? Caladinha na sua, até porque o que é que acontece? É uma questão de respeito pela outra pessoa também. Por quê? A gente não sabe qual é a crença da outra pessoa. Então, de repente, imagina, eu chegar, ó, tô vendo uma consciência aqui do seu lado. Aí a pessoa tem uma determinada religião, vai dizer, saia daqui, saia daqui da minha casa agora. Então, assim, é você ter essa sensibilidade, como o Alessandro teve, de ficar na dele, fazer o trabalhinho ali com as energias. Então, é sobre isso, sabe? Não precisa ficar pulando os perninhos. E até porque, com o tempo, vocês vão perceber, eu, por exemplo, a quando eu estava com meu parapsiquismo muito desequilibrado no centro espírita, aconteciam coisas assim de o corpo ficar pulando, de tremer não sei o quê, e, sabe, aquela coisa muito exacerbada. E aí, com o tempo, você vai percebendo que o amadurecimento também vem nesse sentido. Você já consegue perceber as coisas, mas já consegue ficar com cara de paisagem, né, Alessandra? Fazendo de conta que não está acontecendo nada. Mas assim, tipo, antes eu lembro como era, por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Isso não é legal. Por quê? Porque muitas vezes você, ao invés de ajudar, você termina atrapalhando, porque a pessoa vai ficar com medo. Então, observe, pense sempre no outro, tá? No quem está ali na sua frente ter essa percepção, né? Essa questão da empatia, de respeitar. Né? Você não sabe em que aquele outro acredita, né? Eu acho que esse é um ponto assim muito legal também da gente colocar, sim. né? Uma outra coisa, sempre que eu trago o reiki, né, eu falo muito da questão da filosofia de vida que ele Hum, nos apresenta, porque não tem só esse aspecto da espiritualidade, né, mas também que existe uma conexão, mas também a gente fala individualmente, claro. né? As questões emocionais, por exemplo, que reverberam nas questões físicas. Sim. A questão emocional, por exemplo, quando a gente começa a mergulhar na filosofia do que nos trouxe o Mikao Zui, que foi a pessoa que canalizou o reiki, né? Uhum. Então a gente começa a se construir de uma forma diferente, de uma estrutura mais amadurecida diante de todas essas questões, dessas que Uhum. nós acabamos de falar, né, para compreender melhor isso, né, pelas questões nossas emocionais, as nossas questões físicas, porque às vezes uma determinada parte do nosso corpo está doendo, né, e às vezes você vai para o médico, você vai para todos os especialistas e não tem nada, né, a dor no Uhum. estômago que você já fez todo tipo de exame, foi para todos. O A que questão da está psicossomática entra muito, né, nisso exato, o aí. que está trazendo Uhum. aqui? Então, Sim. essa coisa da terapia do reiki que nos traz também essa filosofia de compreensão, da gente compreender a si mesmo, né? Aí a gente começa a mergulhar dentro de si próprio, porque ele traz também a Uhum. meditação junto com ela, né? Existe uma meditação reiki, muitas vezes quase ninguém fala sobre isso, mas existe o que nós chamamos de gachô, que é algo, como toda meditação, existem diversos tipos de meditação, né? Como Uhum. todas as outras, traz um benefício
mental, emocional, Sim. físico e O equilíbrio, energético, né? um Uhum. equilíbrio do Sim. todo, né, de forma holística, né, importantíssimo. Né? Então, isso é uma contribuição que trouxe para a minha vida, né, quando eu encontro o reiki na minha caminhada, na minha jornada, que foi que é fundamental para construir essa pessoa que eu sou hoje e que ainda está em construção. Né? Eu estou vivo caminhando. Sim, estamos, né? Esse Pois caminho, é. gente, é um caminho, não é assim, ah, cheguei e tal, pronto, acabou. Não, não é não. A tendência é que vai, é como uma sala de aula mesmo, né? Você vai Sim, passando de sim. série, vai entrando na próxima, vai entrando na próxima, depois, e por aí vai. Então, tem uma coisa, assim, que eu observo muito no pessoal, assim, hoje em dia, é o seguinte, existe uma, até por tudo isso aí que a gente vivenciou e tudo mais, essa questão da vibração, né, desse equilíbrio vibracional e tudo, como é que eu vou conseguir me manter com essa minha vibração elevada, vivenciando momentos tão complicados, tão difíceis? Sim. Eu posso dizer assim, da minha experiência, tá, gente, que assim, tudo é uma questão de como você julga o que está acontecendo. Então, em Sim. determinados momentos, a vida vai te dar uma determinada experiência que é você quem vai dizer se aquilo ali é legal ou não. É você quem vai, Sim. através das suas crenças, dos seus medos, das suas inseguranças. Então, quando o Alessandro coloca aqui essa questão do equilíbrio das energias, do equilíbrio dos chakras e tudo mais, está diretamente relacionado a tudo isso também. É você saber que você não é só um corpo físico, sabe? Tem vários corpos, então é trabalhar cada um da sua forma. Então, quando você entra em contato, quando você percebe isso, a responsabilidade é nossa, gente. Não é esperar fora, sabe, um salvador da pátria que vai chegar e vai. Não, não é assim. Assumir a nossa responsabilidade. Então, você é sim responsável pela forma como você vibra, o que você experiencia. Claro que a vida ela vai te colocando, mas praticamente somos, como tem a questão da vibração, você atrai as experiências Uhum. que vão ser, que vão te auxiliar nesse caminhar. Então, essas experiências, elas são como são. Nós que julgamos elas boas ou ruins, tudo é uma forma de como você interpreta, né? De como você vê tudo isso. Essa questão, por exemplo, da depressão, ela é muito séria. Não dá para a gente passar, querer dourar a pílula. E quando você está nesse processo de depressão, tristeza profunda e tudo mais, o que é que acontece? A tua vibração, ela cai no medo, quando você está com medo, está inseguro, a tua vibração despenca. Automaticamente você vai atrair situações, consciências que estão naquela mesma vibração. Simples assim. Ah, a pessoa acontece uma M na vida da pessoa, parece que vem vem uma sequência, né? Tipo assim, é uma porrada atrás da outra. Não, mas é porque você entrou naquela frequência ali, né? Então, faça o possível para sair dela. É. Nem todo mundo tem acesso a um terapeuta, a um determinado tratamento, mas nós temos uma ferramenta poderosíssima que é a nossa mente. E a gente precisa percebê-la, né, para que a gente possa fazer com que ela trabalhe ao nosso favor. É Uhum. como se você estivesse dirigindo um carro e você precisa estar segurando a direção. Se você deixa a mente livre, correndo da maneira como ela quer, é como se você soltasse essa direção. E a maneira, quando eu digo soltar a direção, é você não perceber, por exemplo, o que você pensa, como você encara o seu Perfeito. cotidiano, a sua vida, os problemas que se apresentam, que todos nós temos. Como é que eu vejo? Eu vejo obstáculos ou eu vejo oportunidades?
né? Uhum. O outro que chega para mim, e que às vezes eu sinto como alguém que está me agredindo, eu acho muito bonito o ensinamento que diz assim: o outro é o meu mestre. Às vezes Sim, alguém traz algo para a gente assim muito irritante ou desafiador, né? desagradável, né? Nos machuca. Uhum. Como é que eu encaro isso? Eu fico o dia inteiro remoendo aquilo como uma raiva ou uma tristeza, uma angústia, ou eu observo aquilo ali e digo: que interessante, isso mexeu comigo, por quê? O que isso está me trazendo? Como é que eu posso mudar isso, né? Então, esse Uhum. outro veio me trazer algo para que eu crescesse, para que eu aprendesse. Então, ele é meu mestre, ele está me E quanto ensinando. mais, e quanto maior o desafio, quanto mais trabalho essa pessoa te Sim, dá, mais te deixa irritado, mais te deixa nervoso, mais te deixa. Quanto mais ele é exato. assim, mais é porque ele tá mexendo, ele tá colocando o dedinho na ferida. O Gaspareto, ele Exato. falava uma coisa muito legal, que é o seguinte, ele dizia assim, se você se fere com o que alguém falou com você, é porque você é uma pessoa ferível. Se você sofre, é porque você é sofrível. Então, assim, Sim. puxa essa responsabilidade. Ah, Dilma, mas assim, como é que pode? Então a pessoa me agride e a culpa é minha? Não, tira esse termo culpa, tá? É. Começa a modificar esses termos, vocês vão ver como isso vai ajudar tanto. Troca a culpa pela responsabilidade. Pela palavra responsabilidade, você vai ver a diferença que vai dar. Então, traz essa responsabilidade para si. Alguma coisa em mim despertou isso no outro, né? A questão Uhum. do espelho. Então, Sim. quanto mais desafiador a coisa, mais você agradece, porque aquela pessoa está sendo um mestre, como o Alessandro colocou aqui. Somos mestres um dos outros. Então, tente ser um mestre que não vai desafiar tanto. Procure ser um mestre que não vai precisar de você, É. apenas com o seu exemplo, com a sua energia, você é capaz de ajudar a transmutar aquela energia, né, e Uhum. tudo mais. Exato. Então, eu E acho que aí esse é um passa, ponto, né? sim. Isso aí exatamente é essa virada de chave de perceber o problema por um outro ângulo ou de cima, né? Que vai fazendo Sim. com que a gente vibre de uma maneira diferente. Aquilo que eu Uhum. poderia ficar vibrando só raiva, raiva, raiva o dia inteiro e aquilo me trazendo um prejuízo energético, mental, físico, né? Porque eu estou vibrando aquele sentimento dentro de mim e aquilo provoca uma transformação, até mesmo física, né? Porque Sim. na outra live a gente falava sobre essa coisa da vibração, por exemplo, na água, né? E teve Uhum. experiências sobre isso, de Sim. como você vibra um sentimento para uma água que você bebe todos os dias e que ali experiências feitas com as moléculas daquela água, se percebeu que quando se coloca um pensamento, uma emoção ruim nela, ela transforma a molécula, ela desarmoniza as Uhum. moléculas. Então, essa virada de chave é o que faz com que eu comece a utilizar a minha mente ao meu favor, porque eu começo a segurar a direção, porque eu passo a ser um observador dessa mente, Perfeito. né? Sim. Aí eu começo a vibrar de uma maneira positiva e aquilo vai me trazendo os benefícios, né? Porque eu vou desatando os nós que aparecem, que surgem, que eu encontro, que eu descubro que estão dentro de mim, eu vou transformando eles em laços, eu vou puxando nas pontinhas e desmanchando. Então isso vai trazendo uma transformação profunda do meu ser. Eu não estou mais à disposição o tempo inteiro do meu ego, né? Me agrediu, me fez raiva, coisa chata, que trabalho ruim, que vida chata, que coisa, né? O
tempo inteiro É a gente parar de existe reagir mesmo, né, às coisas. vibrando de uma maneira que não é positiva. E a Uhum. mente entra como uma ferramenta poderosíssima nisso aí. Quando você deixa de ser apenas alguém que vai seguindo o fluxo para ser alguém que observa essa mente. E há várias práticas que nos levam a isso aí. Né? A meditação, que nós já falamos, o Ho'oponopono, que é uma forma Uma de ajudar filosofia nisso de vida aí, também, é né? uma Que muita filosofia de gente, vida. essa questão do Ho oponopono, o pessoal acha que é só dizer aquelas frases, eu te amo, sinto muito, me perdoe. Não, não é, gente, é uma filosofia de vida. É você trazer É, isso, incorporar isso na sua vida, assim como o reiki também é. Tá? e é Então, uma forma é também igual de a palavra programação. gratidão. Ah, Exato. É uma programação neurolinguística também, né? uhum. A repetição daquele mantra ali, eu sinto muito, me desculpe, eu te amo, obrigado, né? É interessantíssimo aquilo ali. E claro, tem outras e tantas outras que eu acho que é preciso você se identificar. Você se identifica com aquela prática, aquela ali. É yoga. Ótimo, é yoga, é uma meditação em movimento. Tem gente que gosta de ficar paradinho num lugar assim, muito tempo, né? Gosta de se Uhum. movimentar, é mais sinestésico, né? Uhum. Então É, faz, tem tem meditação em a movimento, né? meditação de Que Osho, é muito ajuda. boa, que tem muito movimento, dança e tudo mais. Uma das Sim. experiências mais bonitas que eu tive com meditação foi essa do Osho. Uma Então, das. então são vários caminhos, né, Dilma, que a gente pode ir descobrindo para que a gente transmute essa maneira da gente vibrar, Uhum. vibrar de forma positiva. Não é apenas você ter um pensamento positivo, não. É Não é aquela assim, eu sou positividade, feliz, eu aquela sou próspero. positividade tóxica, né? Que estão Não, falando muito mas aí. exato, mas é você começar, quando você se torna observador da sua mente, você torna-se consciente. É diferente, né? Você É torna que não tem um consciente. julgamento, na verdade, né, Alessandro? Eu acho que Sim, isso pega muito quando você se torna esse observador, o julgamento ele já não se faz tão presente. Então, eu acho que isso é sim. uma das coisas que vai te ajudar também bastante. Uhum. Me É, ajuda porque muito. aí você consciente, você consegue transformar, né? Quando você observa, olha, coloca o olhar ali sobre aquilo que incomoda, que, que, que você parece ser um obstáculo, aí você começa a encontrar as saídas. Eu vou fazer uma brincadeira com você, para a gente deixar mais lúdico a coisa. Eu gosto de brincar, viu? Eu sou, Vamos lá. muitas vezes a gente encontra, vou ficar mais distante aqui, ó, como se fosse um muro, né? E a gente bate a cabeça no Uhum. muro, fica batendo aquilo ali, não consegue encontrar uma saída. Mas se a gente observar do outro lado desse muro, a gente pode encontrar alguma brechinha, alguma saída. Né? A gente Simples encontra assim. as brechinhas para sair, né? Simples assim. Senão, Perfeito. senão a gente fica como tem umas sinucazinhas que não tem caçapa, né? Que é só para ficar batendo os bolinhos umas nas outras. Aí você fica como uma sinuca que não tem caçapa, não tem saída, né? Ela fica batendo nos cantos. Tá? É mais ou É menos a questão isso. do, é a Isso é questão uma do brincadeira que eu silenciar. faço. Sim. Sim, é a questão do silenciar. Quando a gente fala em silenciar, não é silenciar os pensamentos, não. É silenciar essa voz irritante que fica o tempo todo dizendo para você que a coisa tá ruim, que o bicho tá pegando, que você tá errado, que isso tá errado, que isso tá assim, que você não é capaz. É sobre isso, tá? Então, Uhum. quando você faz isso que o Alessandro está falando, você começa a ver saídas, o que antes você olhava assim e dizia tô ferrado, não tem não vou fazer o que agora, né? E aí você se acalma, você vai para esse lugar de observador, você consegue encontrar. Por Uhum. isso que muita gente diz assim, você é um alienado, como é que pode, você está numa situação dessa e está dando risada? Tipo, sim, mas é porque você está nesse ponto. E aí você consegue observar
as, os desafios como alguma coisa, tipo assim, eita, ó, chegou tal coisa para mim, vou resolver isso agora, vamos lá, o que é que eu posso fazer? É sobre isso, é essa maturidade aqui que a gente está colocando. É você se tornar senhor disso. Claro que a gente sabe que existem momentos que você vai fazer. Então procura os terapeutas, que a gente está aqui para isso. Né? Nesse momento que quando você não consegue sozinho. quando você fala desse acalmar, é importante, porque a nossa vida moderna, contemporânea, sei lá, nos acelerou demais. Nosso Sim. momento assim fez com que a gente passe a andar meio por horas. O dia ficou menor, a vida ficou mais curta, né? Parece que tudo passa muito rápido, porque a gente está muito acelerado. E a gente não consegue se observar. Para observar, você precisa parar. Você precisa diminuir o ritmo. Senão você vai todos os dias pelo mesmo caminho e você não vê nada de novo. Então você não observa mais. Você está no automático, né? E a vida E fica as chata, terapias, né? Desse jeito. com certeza. E as Você terapias corre. têm essa função também, né? De aquele momento em que você para sentir aquela energia chegar em você, como o reiki, ou os cristais, ou qualquer a radiestesia, né? Você percebe que algo que te acalma um pouco, diminui, desacelera, e quando você desacelera, aí parece que as coisas começam a ficar mais claras, porque a Sim. sua mente também vai desacelerando. É como a gente dava até um exemplo, né, de um copo que você joga açúcar e mexe, aqui é aquelas partículas Uhum. o tempo todo ali. Aí você coloca o copo em cima da mesa, vai as partículas descendo, decantando os pensamentos, eles vão se acalmando, relaxando. Tem uma história que se conta, né? Eu não vou lembrar agora o nome do monge, mas diz que o mestre levanta, Buda levanta uma rosa, segurando uma rosa. Todos os discípulos olhando, observando e começaram a conjecturar. Ele quer dizer isso, quer dizer aquilo, não sei o Uhum. quê. Cada um que fizesse mil e uma elucubrações. Aí, de repente, um dos monges lá que estava olhando para ele, sorri, dá um sorriso para ele. Ele disse que Buda devolve o sorriso. Uhum. E ele vai dizer que ele havia trazido um tesouro e ele, fulano, o monge lá, Percebeu. recebeu Uhum. o tesouro, né? Porque não Sim. havia, Que é era a só uma beleza. rosa. Era só a Não era, beleza da não era rosa. nenhum problema, era só uma rosa para você observar. Sim. E a gente, às Mas vezes, é não, isso. não consegue perceber. Não, e aí o A que é gente que fica acontece? criando Sim, problema. desculpa. Sim? Sim, E sim. aí o que é que acontece? Quando a gente fala nesses adoecimentos físicos, por exemplo, nada mais é do que isso, o estresse, você bombardeando o seu organismo com estresse, os hormônios ali com tudo, né? Com toda aquela carga, aquela Uhum. sobrecarga, e aí você carrega também o seu sobrecarrega teu fígado com todo aquele estresse, você começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, começa a dar alguma coisa no teu estômago e por aí vai. Então, assim, só para citar algumas coisas dessas, né? Sim. Só nesse estresse vai fígado, estômago. Então, os adoecimentos, eles vêm muitas vezes dessa questão emocional. Uhum. Então, quando a gente está falando aqui de baixar a bola um pouquinho, de dar uma acalmada, é para isso também. Se você quer ser saudável, realmente saudável em todos os níveis, você também tem que cuidar dessa parte, principalmente. Então, é começar a ver a vida com um olhar, começa a ver a vida com um copo meio, como um copo meio cheio. Para de ver o copo meio vazio. Sabe, a vida ela é linda, ela tem muito. Ah, você está dizendo isso porque você está numa situação legal, você tem uma casa, você tem isso. Sim, mas eu sou grata por isso. Muitas pessoas têm tudo isso e não agradecem. Passa pela vida como sabe-se lá o quê. E aí se perde oportunidades, né, de conhecer pessoas legais, maravilhosas, de encontrar situações que vão te fazer um bem danado. Então, assim, é você começar a olhar para essa flor que a vida te dá, tá? Essa vida te mostra. Observa ela, sente o perfume,
Sente, vai no tato também, sente a textura. Tá lavando uma louça, observa a espuma deslizando no prato, começa a observar aquela água, agradece por aquela água que está limpando o recipiente onde tu vai colocar o teu alimento. Então, é trazer você trazendo esses movimentos, essas coisas para a sua vida, automaticamente a sua vida flui para melhor. Porque você entra numa vibração legal e aí as coisas começam a acontecer como um passe de mágica, impressionante. Gente, quando vocês entram nesse... tem um detalhezinho aqui, que o Horácio Frazão, que eu sempre falo nele, que é um ativista quântico, que eu adoro, Alessandro, super indico. Sim. O Horácio, ele falando na questão de, por exemplo, quando nós não estamos, esse caminhar é só uma impressão que a gente tem, tá? Nesse mundo 3D que a gente vive. Na verdade, a gente está piscando. É como se a gente piscasse, a gente some e aparece. Some questões de milésimos de segundo, é muito rápido. Então, você tem a sensação de que tem essa continuidade, não tem. Então, nesses intervalos de tempo, quando você tem essa acalmia, essa tranquilidade, você percebe que você tem horas que você, puxa, o que foi que aconteceu? O tempo passou que eu nem percebi. Você estava tão bem naquele momento, né, que você sequer olhou para o relógio. Então, são os saltos quânticos que estão falados. Nada mais é do que isso, tá? É essa percepção diferenciada. Então, aproveite sua vida, curta os momentos que são proporcionados. Um bate-papo aqui com o Alessandro, aprendendo tanta coisa, sabe? É sobre isso. É agradecer por essa oportunidade, sabe? Agradecer por poder estar aqui contigo, Alessandro. A gente está aqui batendo esse papo. Ai, eu estou amando. O Buca colocou aqui, fantástica live. Vocês poderiam, por gentileza, citar algumas referências de livros e autores? Pois não. Agora, vamos lá. Autobiografia de um yogi. Um Novo Mundo, de Eckhart Tolle. O Poder do Agora, também de Eckhart Tolle. Deixa-me ver o que mais. Os outros que eu tenho são Diário de Autocura, que é de uma moça que era da Conscienciologia, Bárbara Ciotto. O que mais? Vai, agora é contigo, Alessandra. Vai um aí. livro assim, que eu indico, né? Na verdade, toda a obra dele, mas um que me chama bem a atenção, que é um autor chamado Thich Nhat Hanh, né? Um monge zen budista que faleceu agora, acho que foi em março, ele faleceu. Uhum. Um livro Sim. dele é O Barco Vazio. É fantástico. Eu acho que é algo assim que a gente... A obra dele é maravilhosa, mas esse livro me chama bastante atenção. Mas aí você pode encontrar muita coisa dele que é muito legal mesmo. Tem muita obra interessante nessa área, né? De autocompreensão, né? Mas me chama bem a atenção as obras desse autor, né? Que são maravilhosas. Além desses Monja que você citou Cohen aí, também. o Eckhart Tolle é muito maravilhoso. Sim. Monja Cohen também tem muitos livros interessantes. Eu recomendo também, para quem gosta, por exemplo, de vídeos e tudo mais, existem alguns vídeos bem interessantes, alguns estão em espanhol, mas assim, quem quiser, entra lá no meu canal do YouTube, vai lá na minha playlist que tem sobre espiritualidade e autoconhecimento. E aí tem Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falando sobre glândula pineal, que é muito interessante esse trabalho essa pesquisa, que ele é um psiquiatra espírita e que tem essa visão, né, mais profunda da coisa. Então, sabia, Alessandro, que Dr. Sérgio Felipe, gente, vocês encontram na descrição da minha bio, tá? O meu canal do YouTube. Sim. Você sabia, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira falou uma vez em uma live que existe tem uma cláusulazinha da Organização Mundial de Saúde
onde diz o seguinte, basicamente é isso, tá, gente? Eu não vou lembrar direitinho, não, mas mais ou menos é isso. Que todo médico psiquiatra tem o dever de avaliar o seu paciente e ver se aquele desequilíbrio não é de ordem espiritual também. Então, sabe? Então é isso que a gente está colocando aqui. Tá tudo conectado, gente. Não dá para separar, não. Ah, não, vou cuidar só do físico, não cuido do emocional. Vou cuidar só do emocional, não cuido do espiritual. Do espiritual, não cuido do energético. Sabe? Então, a meditação, tem uma meditação também que eu gosto. Tem uma meditação que eu gosto. Todo o universo. Sim, tá tudo conectado, então não adianta. Aquela questão da borboleta que bate a asa e cria um tsunami do outro lado do mundo, é assim. É simples assim. Então não adianta. Cara, tu acredita que já passou 1 hora? Não acredito. Alessandro. Deixa eu só falar desse outro autor aqui também, né? Para quem é reikiano, mas mesmo quem não é o João Magalhães. Deixa eu anotar aqui. Um autor português, Reiki, Guia para uma Vida Feliz, descubra a filosofia de vida que convida à felicidade. Que era o que o Mikao Usui dizia. Né? O Reiki é um convite à felicidade. O João Magalhães, ele é uma das grandes autoridades em Reiki em Portugal. E eu tive até a oportunidade de fazer um curso outro dia com ele de cristaloterapia. E ele tem João Magalhães. E ele tem muitos livros, né? No Brasil você encontra esse aqui, tem um outro também, também sobre Reiki. Todos os livros dele praticamente são sobre Reiki. Mas esse aqui em especial, porque ele trata bem da filosofia do Reiki, né? Por exemplo, a questão da meditação que o Mikao Usui nos recomendava em relação aos poemas do Imperador Meiji, né? Então são 150 poemas em que você faz uma leitura e faz uma meditação em cima deles assim. São poemas curtinhos, quase como haikais, né? Por exemplo, vou dizer um aqui para você, Às vezes, que é o 33. Que contraste! A bravura dos jovens que vão à guerra e a tristeza por estarem a deixar os seus pais. Uma coisa bem simples como essa, né? E tão profundo, que traz tanto pensamento. Que faz a gente meditar. Né? Reflexivo. Pensar, né? Exatamente. Né? Aquilo que a gente segue, o que a gente deixa para trás, aquilo que é essencial na vida da gente, né? A gente vai meditando sobre essas palavras que o Imperador Meiji nos deixa nos seus pequenos poemas. Né? Então, esse é um livro também interessante nesse aspecto aí. Eu acho interessante que as pessoas leiam. Mesmo que você não seja reikiano, mas eu acho que é um aprendizado. Quem sabe aí se descobre e tem vontade de ser reikiano. Minha querida, pois é, quem sabe, né? Muito, viu? Gente, é porque eu quero salvar essa live e vou assistir de novo. Gente, muito obrigada pela companhia. Alessandro, gratidão imensa pela tua disponibilidade. Vamos ver se a gente marca outras para a gente dar continuidade a esses papos, porque, né? Então, beijo para todos. Gente, sigam o Alessandro, vão lá, sigam ele. Eu quero deixar aqui, encerrar minha participação junto com você nesse momento, agradecendo. Uma gratidão profunda de podermos estar nesse momento trocando essas informações, aprendendo. E não posso deixar sem antes dizer o que nos ensina o mestre Mikao Usui. Só por hoje sou calmo, só por hoje confio, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. Muito obrigado, meu Deus. Gratidão, meu amigo. Beijo grande. Tchau, gente. Cheiro nos olhos de todo mundo. Tchau, tchau.